Fala rapaziada, aqui é o mestre do recap na área e hoje a gente vai acompanhar a história do Orhun, o cara que provou que ser pau pra toda obra não é defeito, é estratégia de mestre. Se liga porque o anime já começa naquele pique, dungeon escura, monstro pra todo lado e o nosso protagonista Orhun no meio do furacão. Ele tá lá caçando uns coelhos com chifre e uns bichos aleatórios pra manter o ritmo. O cara tá fatiando geral e até comenta consigo mesmo. O pai ainda tá on, não tô enferrujado não. Mas o sossego dura pouco, né? Porque roteiro de anime é assim, você tá de boa e do nada aparece um enxame de goblins querendo seu fígado. O Orhun se vê cercado, mas em vez de entrar em choque, ele ativa o modo hack. Ele começa a usar magia de suporte em si mesmo. E deixa eu explicar para quem é leigo. A magia de suporte, ou o famoso buff, serve para dar aquela tunada nos status do boneco. Mais força, mais velocidade, mais defesa. O detalhe é que o buff do Orhun tem um nerf embutido. Só dura exatos 3 minutos. É o tempo de você fritar um ovo e o efeito acaba. Isso varia de pessoa para pessoa, dependendo da resistência mágica, mas para o Orhun o cronômetro é implacável. Aí que tá o pulo do gato. Normalmente quem é mago de suporte fica lá atrás, escondidinho, só jogando brilho nos outros. Mas o Orhun, o cara é diferenciado. Ele saca a espada e vai pro meio da confusão enquanto os buffs estão ativos. Ele tem que cronometrar cada frame da batalha para não ficar na mão. Ele aniquila os goblins com uma facilidade que chega a dar inveja, mas enquanto limpa o sangue da lâmina, a mente dele viaja para um lugar sombrio, o dia em que ele foi chutado do grupo do herói. Mano, imagina a cena, o Orhun tava lá com o Olivier, o líder do grupo, o cara que era amigo de infância dele. Eles cresceram juntos, treinaram juntos, comeram poeira juntos, e do nada, o Olivier vira para ele com aquela cara de sou melhor que você e diz: então, Orhun, te mantivamos aqui por amizade, mas papo reto, você não tá acompanhando o ritmo, tá fora. E não para por aí, a Anel e o Derek, os outros 2 membros do grupo, começam a rir da cara dele. O Derek, que é um baita de um ignorante, solta que ele não tem habilidade nenhuma. O Orhun ficou em estado de choque, a ficha demorou a cair. Como assim? Eles conquistaram o andar 94 da Grande Dungeon do Sul juntos. Ninguém nunca tinha chegado tão longe. Por causa desses feitos, o mundo todo começou a chamar eles de o Grupo do Herói. E agora, no auge da fama, os caras resolvem descartar o cara? Orhun, tentando manter a dignidade, solta que os outros também têm falhas e que ele tava ali cobrindo os buracos do time. Mas o Olivier, com um ego maior que a Dungeon, diz que no mês passado, numa missão conjunta, eles viram o que é um mago de suporte de verdade e perceberam que o Orhun é um amador. O nosso protagonista tenta se defender, né? Ele explica o óbvio. Gente, minha classe principal é espadachim. Eu desenvolvi magias de suporte originais, só pra esse grupo não ir de base nas missões. Mas o Derek já corta ele no meio. Cala a boca e para de oriquear, choramingar. Se você mudou de classe é porque sua esgrima é um lixo perto da do Olivier, e agora você é só um mago de suporte de 5ª categoria. O clima ficou pesado e Olivier salta a bomba final. Já achamos o substituto pra você, pode ralar. A Anel ainda completa com aquele veneno. Você é só um estorbo, um aprendiz de tudo e mestre de nada. Meu parceiro, o Orhun tomou esse instaquinho emocional e resolveu meter o pé. Mas ele não desistiu. Naquela dungeon, cercado pelos corpos dos monstros, ele jurou pra si mesmo: aprendiz de tudo e mestre de nada, pois eu vou virar o explorador perfeito. Ele decidiu que é fundir a esgrima com a magia de um jeito que ninguém nunca viu. Depois de registrar o progresso num cristal de teletransporte, ele estava pronto para encerrar o expediente quando vê uma cena lamentável. Um grupo de aventureiros correndo como se tivessem visto o capeta. Eles chegam na zona segura e começam a discutir. O líder, um covarde de marca maior, diz: fizemos o certo em fugir. A garota era nova, entrou hoje. A prioridade era a gente sobreviver. O Orhun estava ali no cantinho, só ouvindo a audácia desses caras. Ele pensou em ignorar, afinal, não era problema dele. Mas o trauma falou mais alto. Ele sabe exatamente como é ser deixado para trás por quem deveria ser seu aliado. O sangue subiu para a cabeça e ele coringou. Ele brotou no meio dos caras e mandou o papo reto. Vocês são uns lixos, uns perdedores covardes usando desculpinha para não salvar a menina. Um dos caras, todo nervosinho, tentou partir pra cima, mas o Orhun só deu um chega pra lá que mandou o maluco comer chão. Ele exigiu a localização da garota e partiu pro resgate.
Enquanto isso, a coitada da menina, que a gente descobre depois que se chama Sofia, tá vivendo um filme de terror. Ela tá cercada por orques gigantes, daqueles que não têm um pingo na educação. Ela usa uma barreira mágica para tentar se proteger, mas a coitada já estava aceitando que ia virar saudade. Ela sabia que a barreira não ia tancar o dano por muito tempo. E ó, aqui entre nós, dependendo do gênero desse anime, isso aqui ia tomar um rumo bem bizarro. Mas como o canal é family friendly, a gente foca no heroísmo. A barreira estilhaça, o orc levanta o porrete para finalizar e pô! O Orhun chega na voadora, se posicionando na frente da Sofia. Ela fica sem entender nada. Quem é esse cara? Ele tem uma espada, mas tá brilhando com magia? O Orhun não perde tempo com explicação. Ele começa a distribuir bofetada mágica para todo lado. Ele usa os buffs de velocidade, força e defesa e entra num transe de batalha. É um verdadeiro massacre unilateral. A Sofia tá lá, de queixo caído, vendo o cara lutar. Ela se pergunta se ele é um espadachim ou um encampador. Mal sabe ela que o pai é híbrido. O Orhun ativa o filo 5 na espada, o bagulho ficou tão afiado que cortava até o ar e faz um meneio de lâmina que deixa os orcos em pedaços. Foi um baile sangrento, uma coreografia de morte que limpou a sala em segundos. Quando o último orco foi de arrasta pra cima, o Orhun guardou a espada com aquela frieza de quem faz isso todo dia. A Sofia, coitada, desabou no choro. O alívio de não ter virado patê de monstro foi grande demais. Lá fora da dungeon, ela tenta recompor a postura e agradece o Orhun pela 1000ª vez. Ela se apresenta como Sofia Claudel. O Orhun sente que já ouviu esse nome em algum lugar, mas não liga os pontos na hora. Ele se apresenta como Orhun e a Sofia já manda aquela cantada de agradecimento. Você salvou minha vida, me deixa te pagar um jantar? O Orhun, que é meio lerdo para essas coisas ou só muito humilde, diz que não precisa de recompensa. Mas quem é que tanca aqueles olhinhos de cachorrinho abandonado que a Sofia fez? Ele aceitou. À noite, ela leva ele num restaurante. O lugar é simples, comida barata, mas o cheiro estava divino. Enquanto eles esperam o rango, o Orhun olha para o emblema no uniforme da Sofia e a ficha finalmente cai. Peraí, esse é o emblema dos coelhos prateados do céu noturno. Pra quem não tá ligado, esse é um dos clãs mais brabos do reino de Noitan. Os caras que disputam o topo do ranking mundial. E o mais importante, é o clã daquela mulher. Nesse exato momento, uma mulher imponente entra no restaurante. É a Selma, a irmã mais velha da Sofia. A Selma já chega no modo irmão superprotetor ativado, perguntando o que a Sofia tá fazendo com um rapaz tão jovem. Mas quando ela olha pro Orhun, os olhos dela brilham. Orhun, é você mesmo? A Sofia fica bugada. Ué, vocês se conhecem? O Orhun explica que todo mundo conhece a Selma. Ela é a líder do melhor grupo RS dos Coelhos Prateados e a encantadora, suporte mais forte do continente. Foi ela quem revolucionou o jeito de lutar em grupo, mostrando que um bom suporte é a diferença entre a vitória e o cemitério. Na verdade, foi por causa da Selma que o Olivier e o resto dos gados expulsaram o Orhun. Eles viram o nível dela e acharam que o Orhun era lixo comparado a ela. Só que a Selma não estava ali para elogiar. Ela começa a encarar o Orhun com um olhar de ódio puro e pergunta: por que você tá tentando enganar minha irmãzinha de 14 anos, seu safado? O Orhun quase engasga. Calma aí, patroa, só viemos jantar, não tem nada de lá ele aqui não. A Sofia tem que intervir e explicar que o Orhun salvou a vida dela depois que o grupo dela deu o bote e fugiu. A Selma muda de postura na hora, pede desculpas pela grosseria e agradece de verdade. Pelo menos ela tem caráter, né? Enquanto eles comem, a conversa fica séria. A Selma revela que conheceu o Orhun numa excursão conjunta no mês passado e que ficou impressionada com o suporte que ele deu. A Sofia fica em choque. Mana, você tá falando do Orhun do grupo do herói? O Orhun, com aquela humildade de quem já sofreu muito, diz pra ela não ser tão formal, até porque ele foi dropada do grupo no dia anterior. A Selma fica incrédula. Eles te expulsaram? Aqueles idiotas perderam um talento imenso. O Orhun, para não ser fofoqueiro, diz que foi um acordo mútuo e que teve umas divergências. Mas a Selma é malandra. Ela vê uma oportunidade de ouro e já lança braba. Já que você tá free agent, eu tenho um contrato perfeito para você. O Orhun já fica defensivo, achando que ela quer recrutar ele pro clã, e ele não quer se prender a ninguém agora. Mas a Selma explica. Não é recrutamento fixo, é um bico. Quero que você seja o instrutor de uma exploração de campo para os nossos novatos em 2 dias. Ela explica o plano. Levar uma galera nível iniciante até o andar 51 da dungeon. O Orhun quase cai da cadeira. Você tá maluca? Levar novato pro andar 51 é pedir para eles irem de base. Isso leva meses de treino.
Aí a Selma mostra o lado político da coisa. Ela explica que os patrocinadores do clã estão exigindo resultados rápidos. O plano é o seguinte: os veteranos, como ela e o Orhun, limpam os chefes dos andares, enquanto os novatos só ficam ali para registrar o progresso no cristal. Assim, o clã como um todo sobe de nível e ganha mais prestígio. É um esquema meio rush de conta, tá ligado? O Orhun percebe que a Selma é muito inteligente, mas ele ainda não entende por que ela quer ele, um fracassado que foi expulso do grupo do herói. A Selma pega nas mãos dele, clima romântico ou manipulação, fica aí a dúvida, e diz que tem ele em alta estima. O Orhun fica todo confuso, lembrando que a magia dele era bem inferior à dela na última missão. Ele agradece a oferta, mas diz que tem outros planos. Só que aí entra o golpe final, a Sofia. Ela olha para o Orhun com aqueles olhos de gato de botas e diz: "Eu também vou participar dessa missão, e eu ficaria tão feliz e segura se você estivesse lá. Por favor, Orhun-san." Mano, o cara pode ser o mestre da espada, mas contra a fofura ele não tem defesa. Ele bufa o coração e aceita, mas impõe uma condição. "Eu vou, mas eu vou como espadachim, não como suporte." A Selma fica surpresa. Mudar de classe agora? Por quê? Mas ela aceita, pensando que o BO apertar, o Orhun vai acabar soltando uns buffs por puro instinto. Ela marca de encontrar ele na sede do clã no dia seguinte. Antes de ir, o Orhun passa numa lojinha de itens que ele sempre frequentava. O dono é um senhorzinho gente boa que sempre tratou ele bem. O Orhun pede desculpas. "Aí, vô, não sou mais do grupo do herói, não vou poder mais fazer propaganda da sua loja." O velho dá um sorriso de sabedoria e diz: "Meu filho, eu não ligo para grupo de herói, eu ligo para você. Você é um cara esforçado e o mundo ainda vai te agradecer muito por quem você é, não pelo título que você carrega." O Orhun quase chora, chama o velho de avô e sai dali com a moral bufada. No dia seguinte, ele chega na sede dos Coelhos Prateados. A Selma recebe ele e nota que a aura do cara mudou. Ele tá mais leve, mais decidido. O peso de carregar aquele grupo de herói ingrato finalmente saiu das costas dele. O Orhun olha para o horizonte e sabe que a jornada dele tá só começando. Agora, ele não é mais a sombra de ninguém. Ele é o protagonista da própria história. E é isso, rapaziada. Será que Orhun vai calar a boca do Olivier e daquele bando de gado? Saberemos no próximo episódio. Estão preparados?